Esta semana, a Hora de Baco questiona algumas ideias feitas sobre vinhos para as estações mais frias. Serão os brancos para apreciar apenas no verão? Na Quinta de Carapeços, há para conhecer um invulgar colheita tardia. Os vinhos brancos, frescos, frutados, com boa acidez, estão normalmente associados ao verão. São apreciados como aperitivo ou para acompanhar pratos de peixe, saladas ou pratos leves. No entanto, há brancos para outras estações, para o outono ou mesmo para o inverno. São vinhos com mais estrutura, um pouco mais de álcool ou até com um toque de madeira. Venha ver comigo. Com o outono e com o inverno que aí vem, que vinhos se adequam melhor a dias mais frios? Para muitos, a descida da temperatura convida à degustação de vinhos tintos, envolventes e encorpados, para acompanhar pratos mais fortes e condimentados. Os brancos, diz-se, serão próprios para o tempo quente, normalmente associados a pratos mais leves. Mas será mesmo assim? Serão os brancos apenas vinhos de verão? Eu acho que os vinhos brancos podem-se consumir todo o ano, tanto de verão como de inverno. Acho que há pratos que ligam perfeitamente, pratos de inverno mais fortes, com aromas mais carregados, que ligam perfeitamente com os vinhos brancos. Bem melhor do que associar os vinhos brancos ao calor, faz mais sentido procurar conjugações de brancos com a gastronomia ao longo de todo o ano. A nossa tradição em Portugal é fazer vinhos para a mesa, não é? E os vinhos do Alentejo são muito gastronómicos e conseguem conjugar-se com a gastronomia ao longo do ano todo. Eu, quando penso nos vinhos de Antão Vaz fermentados em Madeira, nunca me posso esquecer de uma boa sopa de cação aqui do Alentejo e, portanto, isso conjuga-se ao longo do ano todo de uma forma perfeita. Em ocasiões especiais, por que não apreciar na mesma refeição vinhos leves e encorpados, brancos e tintos, tranquilos e espumentos, ao sabor de especialidades culinárias? Eu acho algo muito redutor uma pessoa dizer que no verão bebe um tipo de vinho e no inverno bebe outro. Acho que se pode, acho até faz todo sentido beber um vinho fresco no início de uma refeição, no inverno, e depois passar para um vinho mais encorpado, quer seja tinto, quer seja branco. E poder usufruir do prazer de ambos tipos de vinho. Por exemplo, como os champanhes, não é? No champanhe, exatamente. O champanhe bebe-se passagem de ano, o que é que se comemora? Com o champanhe também, enfim, com um espumante, um bom espumante. Não, e o champanhe bebe-se todo o ano, bebe-se durante uma refeição completa e sempre àquela temperatura. E sempre àquela temperatura. Bem fresco. Exatamente. Os pratos de carne pedem sempre vinhos tintos? Há vinhos brancos que têm, no meu ver, corpo suficiente para poder aguentar com um prato de carne exatamente tintos que ligam perfeitamente com um peixe, não é? De inverno, a nível de vinhos brancos, procura-se sempre vinhos mais encorpados, exatamente por causa dos pratos, porque os pratos também eles, a própria composição deles e os produtos que estão dentro da preparação também são produtos mais fortes. Neste caso, agora nesta altura já está a castanha, já estão os cogumelos, são digamos, produtos mais intensos. As pessoas gostam de pratos mais quentes e automaticamente procura-se os vinhos brancos com mais corpo, mais encorpados, com mais álcool, com madeira. Terra-mãe de vinhos frescos, a região dos vinhos verdes não se esgota nos clássicos brancos leves e de baixo teor alcoólico. Eu gosto mais de separar os vinhos por pratos. E, na realidade, nos vinhos verdes temos os clássicos que acompanham mais pratos mais leves, mais lights, que também se usam no inverno e nesta nossa tendência gastronómica cada vez mais. E separar os vinhos verdes um pouco mais encorpados, que acompanham pratos também um pouco mais estruturados, que também se usam no verão. Daí, neste momento, penso, ou aliás tenho a certeza que a região dos vinhos verdes tem uma vasta oferta em termos de vinhos brancos, desde aqueles mais leves, mais elegantes, aos mais estruturados. O peso dos verdes, estagiados em madeira, é ainda residual. Se pensarmos em vinhos, por exemplo, fermentados em barrica, claramente marginal, diria. Não tem expressão em termos da região. Mas se falarmos em vinhos verdes, brancos, por exemplo, de sub-região, nós temos 9 sub-regiões na região e cada uma delas permite que o teor alcoólico máximo dos vinhos chegue a 14%.
já essa quantidade de vinho disponível em termos de marcas é mais significativa. Resumindo, a região tem um grande potencial esse que sempre existiu, mas que eu penso que nos últimos 10 anos tem-se dado a mostrar de uma outra forma. Eu não gostava de dizer que os vinhos verdes estão na moda, mas há uma certa moda dos vinhos verdes hoje em dia. Porquê? Porque, na realidade, a oferta da região é muito mais vasta. É díspara, conseguimos provar vinhos diferentes, com perfis diferentes, o que é bastante enriquecedor, sobretudo para o consumidor. Os vinhos verdes são capazes de envelhecer? Temos a Casta Varinho, deixe-me dar o exemplo da Casta Avesso, que também tem um potencial de envelhecimento em garrafa bastante interessante. Até mesmo alguns loureiros têm esse potencial. A Casta Arinto também. Agora, na realidade, é um campo muito pouco explorado. Porquê? Porque também a procura é grande e a conotação do vinho verde é sempre com vinhos mais jovens. Se me pergunta diretamente, penso que é isso, o futuro será esse? Claramente não. Agora, mostra o potencial da região e mostra que existem condições para termos vinhos tão bons ou melhores do que outras regiões, com o nosso perfil, com o perfil do vinho verde. Destes 15 hectares de vinha da Quinta de Carapeços, em Travanca, na sub-região de Amarante, saem 60 mil garrafas de vinhos verdes. A propriedade produz sobretudo brancos, alguns com características invulgares na região. Temos avançado de há 2 anos para cá com uma experiência que nos parece muito interessante, que são o vinho que nós chamamos de escolha. O escolha que é, no fundo, uma seleção, efetivamente, das uvas mais maduras, daquelas que têm uma mais avançada, e temos conseguido realmente fazer um vinho que é bastante diferente, desde logo pelo grau alcoólico, tem cerca de 14,5 graus, que nesta zona é muito fora de vulgar. Muito fora de vulgar. E depois demos-lhe aquele cariz e aquele perfil do vinho com madeira, portanto é um vinho que é produzido na região dos vinhos verdes, mas que efetivamente não tem quase nada a ver com aquilo que é o vinho tradicional desta zona. Não é? Portanto, um vinho que também com perfil para vinho de inverno. Um vinho de inverno, claramente, não só pelo grau, mas também pela presença, que eu penso, muito equilibrada da madeira, e, portanto, há todo um perfil de vinho de inverno que nós aqui na Quinta de Carapeços estamos a produzir neste momento. O branco da Quinta de Carapeços não obedece ao perfil típico dos verdes. Nós temos a nossa vinha em patamares e num dos anos, 2 anos atrás, portanto é o 3º ano que iremos repetir, tivemos 2 patamares em que a maturação foi de facto fora do vulgar. Atingiu muito perto dos 15 graus, o que não é muito vulgar nem muito normal na sub-região de Amarante, e decidimos que essas 2 parcelas iriam ser vinificadas separadamente para perceber até que ponto esse vinho daí resultante teria algum interesse enológico, comercial, como vinho regional mínimo, uma vez estamos acima do teor alcoólico admitido para vinho verde, que são os 14 graus. E, de facto, o resultado foi interessante. Decidimos vinificá-lo separado, mantê-lo separado, fazer algum estágio, parte desse vinho estagiou em madeira, barricas novas francesas, e fazemos depois o blend no final e decidimos outra coisa, que seria um vinho para ser comercializado quando terminassem os outros, em termos de tempo. Portanto, é um vinho que vai para o mercado depois do verão, de lhe chamarmos um verde de inverno. E porquê um verde de inverno? Porque é um vinho, pelo seu teor alcoólico, pela sua macieza, pela baixa acidez que possui, é uma excelente companhia para muitas noites de inverno. O teor alcoólico e o estágio em madeira marcam a diferença. São 2 características que não são vulgares. Ter um teor alcoólico de 14,5 graus em termos de rótulo e, de facto, ter um toque que não queremos que a madeira se pronuncie em demasia, portanto, queremos que, de facto, o vinho se possa sentir, mas também queremos transmitir alguma diferenciação pela macieza, pelos aromas de alguma tosta da própria madeira que distinguem o produto. Tornar, de facto, um verde diferente do que normalmente é habitual encontrarmos na região e que pode ter alguma estranheza em algum consumidor mais local, mas que foi muito bem aceite noutras partes do país. E qual é o peso deste branco no negócio da empresa? É cerca de 10% da capacidade
de produção que temos, embora tenha um peso relativamente maior em termos de volume de vendas, porque é um vinho um pouco mais caro e, portanto, poderá ter uma expressão ligeiramente diferente, talvez uns 12%, 13%, mas em termos de volume é na ordem dos 10%, porque é um vinho que agrada ao consumidor de vinho verde, mas também agrada realmente ao consumidor dos vinhos, enfim, desde o Douro até ao Alentejo. É um vinho que, efetivamente, entre aspas, combate esses vinhos, ou, portanto, entra, digamos, nessa faixa de mercado, não é? Os primórdios desta quinta remontam ao século XIV, mas a produção de vinhos é bem mais recente. Nós temos registros de ligação a esta propriedade desde o século XIV. No entanto, produção de vinho no século XIX, claramente, há notícias dessa ligação entre esta quinta e a produção de vinho. No entanto, durante muito tempo, a produção de vinho era mais para consumo próprio. Sim, consumo próprio e, sobretudo, nunca numa perspectiva de transformação das uvas na perspectiva que hoje em dia temos, não é? Portanto, historicamente andamos a fazer uvas, a produzir uvas que eram entregues na cooperativa, enfim, e só muito recentemente é que decidimos avançar para uma situação de transformação das uvas e comercialização do vinho. Felizmente não temos tido nunca excesso de produção, temos tido a capacidade de vender tudo o que temos produzido e isso dá-nos realmente muita satisfação, não é? Em Carapeços não se produz apenas um branco pouco vulgar. Na colheita de 2005, o enólogo da Quinta fez uma experiência com uma casta típica da região e com resultados inesperados. Por todo lado, as vindimas estão praticamente terminadas. No entanto, há alguns resistentes. É o caso aqui da Quinta de Carapeços, na sub-região de Amarante, onde ainda há uvas na vinha. Jorge, o que é que são essas uvas e porquê é que ainda não foram vindimadas? De facto, a casta espadeiro é uma casta de maturação muito tardia, portanto, demora de facto muito tempo para atingir uma boa maturação e daí o facto de ainda estarem por vindimar e estarem ainda na vinha, como poderemos ver. Destas uvas, que apesar de ser uma casta tinta, é uma casta que transmite muito pouca cor aos seus vinhos, era utilizada já no antigamente nesta região para ser misturada com uvas tintas para dar aquilo que as pessoas normalmente dizem, o gás e o vinho ganhar mais gás a quando do engarrafamento. Aqui em Carapeços nós decidimos plantá-la separada dos tintos, não é misturada com outras uvas tintas para produzir o vinho tinto, mas sim para produzir o nosso vinho rosado da casta espadeiro. Por aqui o espadeiro produz um rosé, vulgarmente designado por espadal. Mas em Carapeços a casta não produz apenas o vinho rosado mais tradicional. Baseado numa observação empírica do que normalmente se fazia nesta região, em que por tradição, por hábito, as pessoas, além de vindimarem muito tarde a casta espadeiro, faziam uma outra vindima para ser pendurada por cima das suas lareiras tradicionais em casa, para também poderem ter as suas uvas passas no Natal e poderem comer as 12 passas nas 12 badaladas. Observando isso, pensei que poderia ser interessante experimentar qual seria a resistência da casta se a deixássemos ficar na vinha até muito tarde. E assim o fizemos. Portanto, desta vinha irá nascer 2 vinhos. Um, de facto, o vinho rosado, vindimado dentro de algumas semanas, provavelmente para dar o tal espadeiro rosado da casta, mas um outro vinho que, enfim, podemos chamar um doce natural, um colheita tardia, que será vindimado apenas, provavelmente, em fevereiro do ano seguinte, tal como já aconteceu no passado. De uma primeira experiência feita com uvas passas, nasceu um vinho único batizado como colheita de inverno ou Winter Harvest. Fizemos com a colheita de 2005, vindimada em fevereiro de 2006 e que deu origem a uma coisa estranha, mas muito apreciada e que prova que esta região também pode fazer produtos como este, que decidimos lhe chamar colheita de inverno. Um Winter Harvest. Winter Harvest, exatamente. Que características tem este estranho Winter Harvest de Carapeços? Vamos poder agora
apreciar o líquido resultante dessas uvas da colheita de 2005, vindimadas de facto em fevereiro de 2006, que deu origem a este vinho que, no mínimo, direi estranho. Estranho pela cor, porque foi obtido a partir de uvas tintas, e também estranho pelo aroma que possui. Há aqui muita intensidade de frutos secos, muita noz. Um vinho muito fora de vulgar para esta região, sobretudo, não é? É muito fora de vulgar, o que mostra a potencialidade não só da região, mas desta casta em poder suportar todas as intempéries que teve até fevereiro. E em fevereiro tivemos, de facto, de vindimar, porque tivemos um ataque de alguns pássaros para começarem eles também a fazerem a vindima de algumas uvas passas. Mas conseguimos obter este vinho espesso, muito concentrado em termos de nariz, como eu disse, uma grande intensidade de frutos secos, e depois uma elevada acidez pela concentração nas uvas, que acaba por balançar muito bem com a doçura elevada que este produto possui. Porquê é que ele tem esta doçura elevada? Porquê é que este açúcar não foi transformado em álcool? O que acontece neste produto é que nós conseguimos na vinha obter um álcool potencial, ou seja, se todo o açúcar fosse transformado em álcool, nós estaríamos aqui na presença de um vinho com cerca de 25 graus de álcool potencial. Na prática, não é isso que se passa, e ele tem um teor alcoólico a rondar os 12 graus, portanto, todo o resto do álcool potencial ficou no líquido sob a forma de açúcar. Portanto, toda esta doçura é uma doçura natural da uva que ficou neste líquido, bem como a elevada acidez pela mesma concentração que conseguimos obter nas uvas que foram vindimadas em fevereiro, como eu disse. E a que temperatura devemos apreciar este colheita tardia? Em termos de temperatura, deve ser bebido, como eu disse, bastante fresco, entre os 4 e os 6 graus Celsius. O acompanhamento ideal será com um foie gras, com uma entrada, ou também com algumas, ou na saída, entre aspas, com alguma doçaria tradicional, regional, onde também o caráter doce esteja bem presente. Por exemplo, a doçaria tradicional de Amarante. Por exemplo, a doçaria tradicional de Amarante, né, nos famosos doces de Amarante, seria um belíssimo acompanhamento. A produção é muito baixa e o preço sublinha a raridade do produto. Foram feitas neste ano cerca de 800 garrafas, em garrafas de 37,5 centilitros, portanto 365 mililitros, e a pouca quantidade, para que obter este volume de vinho, temos de desperdiçar cerca de 70-80% das uvas para conseguirmos produzir cerca de 20-25% de líquido. Daí que seja um néctar bem precioso. Bem precioso. Portanto, caro também. Qual é o preço, enfim, no mercado que traz este... Eu julgo que isto, em termos de consumidor final, não falando de restaurante, poderá rondar cerca dos 15 euros a garrafa. Em Terras do Lima, na Quinta do Amial, produz-se um vinho feito apenas com a casta loureiro, que desafia o perfil clássico dos vinhos verdes. Mais alcoólico, estagiado em barricas de carvalho francês e capaz de evoluir bem em garrafa durante alguns anos. Estaremos perante um loureiro de inverno? Exatamente, com o Quinta do Amial de escolha, que já é um vinho envelhecido em barrica de carvalho francês, é um vinho estagiado, envelhecido, digamos, de 6 meses de envelhecimento e depois mais algum tempo em garrafa, e preferencialmente, se calhar, de um ano mais antigo. Os brancos estão a começar a aparecer um pouco mais, e é um mundo fabuloso. Brancos com 50 anos, enfim, ou mais, brancos com um tipo de características completamente diferentes da sua evolução, são vinhos fabulosos. E, portanto, aconselhava, então, se calhar, um Amial de escolha de 2004, de 2001, ou de 2002, pode ser que o encontrem ainda numa outra garrafeira, para uns pratos mais elaborados. Uns peixes no forno, uns cabritos, enfim, um prato mais de inverno, lá está. A viagem pelos brancos de inverno e de todas as estações
passa agora pelo Ribatejo, mais precisamente por Almeirim. Elaborado pelos enólogos Nuno Cacela de Abreu e Marta Simões, há um vinho da Quinta da Alorna que se adapta bem ao tempo frio. O Quinta da Alorna reserva Chardonnay, 100%. É de facto um vinho de inverno, tendo em conta a sua estrutura, a sua complexidade e a complementaridade que pode ter ao nível gastronómico. É a primeira casta que vindimamos na Alorna. Nós iniciamos a vindima relativamente cedo, na terceira semana de agosto. A partir de 15 a 16 de agosto estamos a vindimar. Após a apanha, é uma apanha manual, porque tentamos ao máximo manter a qualidade máxima desta casta. São uvas que são prensadas e após a prensagem das uvas vão ser fermentadas em barricas de carvalho francês novas. E que pratos ligam bem com este branco da Quinta da Alorna? Este vinho pode acompanhar pratos com alguma gordura, por exemplo, alguns pratos que tenham um molho, algumas especiarias, alguns peixes gordos e principalmente queijos. Queijo pasta mole complementa muito bem. O Chardonnay da Alorna acompanha algumas carnes. Este é um vinho branco que tem estrutura para acompanhar um prato de carne. E faz boas parcerias com alguns queijos. Os vinhos brancos têm uma acidez, regra geral, ligeiramente mais elevada do que os vinhos tintos, o que vai fazer um excelente acompanhamento e acaba por limpar a gordura que o queijo possa trazer, por isso dá um contrabalanço em relação entre a gordura e a acidez e a frescura que o vinho possa trazer, no fundo. No restaurante Foz Velha, no Porto, a carta de outono e inverno contempla pratos que sugerem harmonizações com vinhos brancos adequados aos sabores da estação. Normalmente a carta do restaurante Foz Velha é alterada ao longo do ano, várias vezes ao ano. Porquê? Porque gosto de acompanhar sempre os produtos da estação e isso obriga-me a circular mais vezes a carta ao longo do ano. E neste caso, curiosamente, entrou agora a carta outono-inverno, que vai de encontro mais aos produtos da época. O cogumelo, que não tinha cogumelos na carta, a castanha, a alheira, a caça, já temos pratos de caça agora na carta e essa é a nossa maneira de trabalhar. Nesta carta, portanto, já tenho a carta de outono e inverno, como disse, há lugar para os vinhos brancos nessa carta, claramente? Há lugar para os vinhos brancos, aliás, eu tenho 3 sugestões da carta nova, que gostava que o José Silva visse, que foi exatamente pegar em 3 pratos com 3 vinhos brancos que eu acho que fazem uma ligação perfeita. Então vamos lá provar. Vamos ver. Vamos então ver quais as propostas de harmonia que o chefe Marco Gomes nos faz, começando pelo vinho Quinta do Cardo, reserva, da casta síria, portanto um reserva estagiado em madeira, dar-lhe mais corpo, mais estrutura e que vai acompanhar um prato que o Marco escolheu. Qual foi o prato que escolheu? O que eu escolhi para este vinho foi um gaspacho de tomate com umas pernas de caranguejo e uns crotões de pão aromatizados com orégãos. Como é um vinho fresco e também pela acidez do tomate, optamos por este prato e como tem um toquezinho de madeira, fomos também buscar o marisco que faz a ligação perfeita no nosso ver. Uma boa harmonia na sua opinião. Uma boa harmonia. Agora vamos passar lá acima para Terras de Monção, a região do Alvarinho, propondo um Foral de Melgaço, um grande escolha. Um vinho de 2006, a casta Alvarinho bem conhecida de todos, uma casta muito aromática, também com frescura, aqui trabalhada também com madeira, portanto ligeiramente envelhecido. Aliás, os alvarinhos envelhecem muitíssimo bem, a dar um alvarinho mantendo a frescura e a fruta, mas com a estrutura própria para a tal apreciação de inverno. E que o Marco Gomes propôs com... Neste caso, utilizamos um crocante de recheio de sapateira com uma maçã e um molho agridoce. Portanto, o marisco a sobressair no prato e um toquezinho de picante para equilibrar com o vinho e depois... para fazer, digamos, a ligação entre o picante e a sapateira, uma maçã
também com um toquezinho de vinagre, que eu acho que também faz uma harmonia fantástica. Com o vinho alvarinho, que aliás o Mar conhece bem. Perfeitamente, e acho que liga perfeitamente com o marisco. Agora vamos descer ao Alentejo, neste caso o Alto Alentejo, a região de Porto Alegre, propondo um terrenos reserva, um 2007, um vinho alentejano do Rui Reguinga, feito a partir de uvas de vinhas muito velhas, portanto castas muito misturadas, um vinho trabalhado com muito carinho, com muito cuidado, um vinho com bastante estrutura, mas sobretudo muita elegância. Aqui um toque de madeira muito suave, madeira muito boa, a proporcionar um vinho morno, um vinho branco claramente de inverno e que penso vai ligar muito bem com a proposta do chefe Mário. Pois, depois de conhecermos as características deste vinho, eu acho que este é que é o verdadeiro tinto para este prato, como se costuma dizer entre nós, não é? Porquê? Porque a característica do vinho e a qualidade do vinho suporta perfeitamente o prato, e neste caso não tivemos receio de colocar uma pintada recheada com castanhas, com cogumelos, que está tudo agora na estação, é a estação da casa, dos cogumelos, da castanha, os espargos selvagens, a cenoura e depois um molho à portuguesa. Cá está um branco que eu acho que liga perfeitamente com um prato quente, com um prato de inverno, com um prato completamente português e que tem todo o sentido com este branco. Feitas as propostas, despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.